Como a Aline falou, eu sou a Leana Braga, eu trabalho aqui no Senac. É um prazer ter vocês aqui nessa arena, ver essas carinhas assim olhando para a gente com um olhar assim de esperança e de curiosidade ao mesmo tempo. É muito gratificante, principalmente porque a gente está falando de um espaço que trata sobre inclusão, que trata sobre desafios, que fala muito sobre muito dos valores do Senac de forma propriamente dita. Então, o Elas na Tecnologia, na verdade, é um programa que a gente começou em 2021 e ele tem o objetivo da gente aumentar cada vez mais o número de mulheres inseridas nesse mercado de tecnologia. A gente começou lá em 2021 olhando muito para o mercado de TI propriamente dito, então a área de dados, de segurança, programação. E esse ano a gente conseguiu ampliar um pouquinho esse programa para as áreas que têm a tecnologia de uma forma transversal. Então a gente fala de design, a gente fala de audiovisual. Então é um programa que está ganhando uma proporção muito grande para o Senac e a gente está reverberando, inclusive, nesse espaço, que ano passado a gente tinha um espaço bem pequenininho aqui no Senac Rio Summit e hoje a gente já consegue ter um espaço maior, sempre lotado, sempre com temáticas interessantes e principalmente trazendo pessoas que são referências para a gente. Então eu espero que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram, no sentido de conhecimento, de inspiração, de acreditar e de buscar algo que realmente vai valer sentido para a vida de vocês, tá? Falar sobre liderança feminina em TI, né, gente? A gente está com 2 pessoas aqui que têm aí uma longa trajetória, a gente vai conversar um pouquinho com elas. Eu, particularmente, eu sou gestora há 20 anos já, mas entreguei um pouquinho a minha idade, há mais de 20 anos, na verdade, fazendo gestão de equipes, de grandes equipes. E confesso que eu estou bem curiosa para saber dessa trajetória, porque uma coisa é você ser líder dentro de um mercado onde você consegue se enxergar, você tem outras lideranças com representatividade para você se inspirar, do que a gente falar dentro de um mercado de tecnologia da informação que é realmente majoritariamente masculino. Então, para começar aqui, para a gente conseguir sugar um pouquinho dessas nossas representantes, queria me dirigir à Ana, queria perguntar para você, Ana, como é que tudo começou? Como é que foi essa sua trajetória, desde o início da escolha de um curso de formação, até você chegar à diretoria de uma das maiores empresas de tecnologia da informação? Obrigada pelo convite, é um prazer estar falando para vocês. Eu sempre acho que a coisa mais importante que eu tenho na vida é falar e inspirar pessoas. E até por isso a minha carreira começa como professora e não como gestora, nem como dentro do mercado de trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, mas antes de eu falar, eu sempre gosto de dizer 3 coisas que eu acho que são as coisas mais importantes que eu vou falar hoje. Eu vou começar por elas. A primeira coisa é que as mulheres elas precisam ser corajosas e não perfeitas. A gente é criada para ser perfeita e a gente só precisa ser corajosa, porque feito é melhor que perfeito. A segunda coisa é que a gente tem que estudar muito, porque conhecimento é a única coisa. Isso eu aprendi com os meus pais, que só estudaram até a 2ª série do Fundamental 1. Então vocês sabem que isso é muito pouquinho estudo. A única coisa que eles diziam para mim quando eu era pequena, ainda sou pequena, mas quando eu era nova, era assim: estuda, porque o estudo é a única coisa que ninguém tira de vocês. O seu corpo pode tirar o seu conhecimento, mas nenhuma outra coisa pode tirar seu conhecimento. E a terceira coisa que eu acho muito importante é que a gente precisa sempre ouvir. Mas como mulher, a gente nunca pode se calar quando a gente acha que tem alguma coisa errada. Então, assim, se vocês não lembrarem de nada do que eu falar depois, essas são as coisas mais importantes. Sejam corajosas e não perfeitas, estudem muito, ouçam, mas nunca deixem ninguém calar vocês. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de mim. Então, eu já comecei a falar, né? Eu sou a Ana, filha do José e da Maria, mãe da Gabriela, esposa do Marcelo e mãe do Jack, que é meu cachorro. Eu cresci numa família muito humilde, né? Com pais com pouca escolaridade, com avós analfabetos funcionais, porque aprenderam a ler e a escrever depois de muito tempo.
E a única coisa que eu lembro é que eu era muito curiosa. Eu lembro de abrir todos os meus bichos de pelúcia. Eles não sobreviviam, porque eu abria todos. Eu sempre fui muito curiosa. E os meus pais sempre instigaram, meu pai particularmente, sempre instigou que, mesmo sem saber me responder, que eu procurasse entender por que aquilo acontecia. Bom, eu cresci em Jacarepaguá, né? E tive uma infância normal de fruta, de pé de árvore, de corrida. Tive acesso à escolaridade porque era uma prioridade da minha família. Então a gente deixava de ganhar presente, de comer, mas não deixava de estudar. E eu gostava muito, eu era muito curiosa. E por isso, quando chegou na época do vestibular, eu decidi fazer engenharia. Então eu sou engenheira. E aí já começa o desafio, né? Porque eu entrei para fazer engenharia em 1987, tem tempo aberto, uma porção de gente aqui não tinha nem nascido ainda. E o que acontece é que eu me deparei com turmas inteiras só de homens, professores homens. Então, o ambiente para a gente, nessas áreas de tecnologia, ele é hostil, mas ele era muito pior. Eu tenho uma vantagem, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa respondona. Então, isso me deu uma certa vantagem nesse mercado. Eu fui fazer faculdade, fiz faculdade, ouvi todos os clichês, né? Por que você está fazendo engenharia e não psicologia? As meninas vêm fazer engenharia porque elas querem arrumar marido. Essas coisas todas que a gente acha inacreditáveis, mas acontecem. Mas eu sempre fui muito curiosa. Então, ao invés de quando me formei, eu fui trabalhar e trabalhei só um ano, mas logo depois eu voltei para a universidade para fazer mestrado, doutorado, porque eu queria muito ser pesquisadora. A minha curiosidade infinita, que não acaba nunca, me levou para essa coisa de ser pesquisadora, mas eu fui para a aula de engenharia e comecei a falar de inteligência artificial e a estudar lá atrás, isso em 95 talvez. O mundo mudou muito, mas a gente começou lá longe. E eu fiquei na universidade por 17 anos como professora. Então, na verdade, eu sou gestora há pouco tempo. Eu sou gestora há uns 12 anos, 11 anos. E resolvi sair da universidade e ir para uma empresa de tecnologia para fazer pesquisa. Então, a empresa decidiu abrir um centro de pesquisa no Brasil. Uma empresa multinacional quase nunca faz isso. Geralmente as pesquisas são sempre feitas fora do país. E eu achei isso muito desafiador. E eu queria muito trabalhar com tecnologia, e a gente sabe que fazer pesquisa no Brasil é muito difícil, falta dinheiro, falta recurso. Então, o fato de eu ter ido para uma indústria, uma empresa que era de tecnologia, me possibilitou a ter acesso a toda a computação que eu precisava, a toda a informação que eu precisava. Só que esse meu tempo como professora, apesar de parecer desconectado, me ajudou muito a entender como lidar com gente, né? Porque você lida com os alunos e que são cada um mundo. E você tem que convencer, você tem que ajudar, você tem que mentorar, você tem que ensinar, você tem que corrigir, você tem que dar tarefa. E de alguma maneira, essas coisas me treinaram de alguma forma para um cargo de gestão dentro da empresa. Não é fácil, porque eu sou a exceção da exceção da exceção, e eu sei disso, né? Eu sou uma mulher latina que tem um cargo alto numa empresa multinacional, que lida com gente do mundo todo, que tem times de fora do Brasil, e todo dia é um desafio, né? Todo dia, quando a gente diz por aí, né? Cada dia um flash novo. Mas o fato é que eu acho que a gente tem que sempre se posicionar e tomar cuidado umas das outras. Eu vou parar já porque eu falo demais, Liana. E tomar cuidado uma das outras, porque assim, as meninas estavam aqui antes falando, e uma coisa que elas falaram que de fato para mim é o que importa, é que se você, mulher, pode ajudar outra mulher, faça. Porque se você não fizer, ninguém mais vai fazer. Então, eu tive mulheres muito importantes na minha vida. Eu tive meu pai, que foi uma figura importantíssima, eu perdi ele ano passado, mas que é a pessoa que me fez ter essa curiosidade e essa coragem, porque ele dizia que eu podia tudo, não tinha nada que eu não pudesse aprender, não tinha nada que eu não pudesse fazer. Mas ao longo da minha vida eu tive professoras inspiradoras, eu tive chefes inspiradoras, eu tive mulheres que me apoiaram. Essa rede de ajuda, de auxílio, de mentoria de mulheres é muito importante. Eu vou parar, senão eu falo muito. Vai. Nossa, mas já foi aí
uma experiência incrível e principalmente quebrando, né, alguns paradigmas. Então você começou na educação e depois não deixa de ser uma líder, né? Um professor é um líder dentro daquela sala de aula, é uma pessoa que as pessoas se espelham, e aí depois você foi para o meio corporativo. Então acho que a gente consegue se inspirar e entender que os caminhos, existem diversos caminhos, não tem nunca um caminho certo, né, para se seguir, e que acho que cada um é responsável aí pelo que trilha, pelas histórias que criam. Obrigada, Ana. E aí eu me viro para cá, para Eva, e olho para ela e penso assim, uau, meu Deus. Chegar até onde você chegou, também diretora de uma empresa na área de tecnologia, mulher preta. E aí? Eu estava ouvindo a Ana, né? E tem algumas características que vocês vão ouvir repetidas. Eu também era muito curiosa. Eu também tive um pai que me apoiou demais. E eu sei que nem sempre essa é a realidade, né? Meus pais também não tiveram formação. Meus pais, nordestinos, se conheceram no que a gente chamava antigamente, na educação para adultos, de Mobral. Lá eles se conheceram, acho que eles deviam estar em cerca quarta série, do primeiro fundamental, e lá eles se conheceram, se apaixonaram e se casaram, e o sonho deles era construir uma família. Eu tive irmãos que acabaram não nascendo, mas eu fui criada como a mais velha, e eu fui criada como a filhinha do papai. A filhinha do papai não com dengos, mas aonde meu pai estava, eu estava. Então, meu pai estava construindo algo, eu estava xeretando. E eu estava ali perguntando. Porque em casa eu tinha essa liberdade de perguntar. Mas, ao contrário da Ana, eu era uma pessoa extremamente tímida. E eu ainda sou uma pessoa extremamente tímida. Mas eu brigo com essa timidez todos os dias para ela não me paralisar. Porque no momento em que eu deixava que a timidez me dominasse, eu perdia oportunidades. E aí, essa minha curiosidade de mundo me fez trabalhar na casa de uma vizinha, fazendo faxina com 9 anos de idade, para que eu pudesse comprar meus livros, porque eu queria ler, eu queria conhecer o mundo. E a forma como eu poderia conhecer o mundo, além da janela que eu via, que era um outro bairro, e é onde meus pais moram até hoje, é um bairro que ele faz assim. Então, a janela do meu quarto era a subida do outro bairro. E o mundo que eu conhecia além daquela subida era o caminho para ir para a escola e voltar. Ou o que eu via pela TV. Então, quando eu tinha curiosidades, meus pais muitas vezes não sabiam me responder. Então eu perguntava para minha mãe falava assim, pergunta para o seu pai. E aí eu perguntava para o meu pai, e ela falou, pergunta para sua mãe. Ai, mas que coisa, eu vou perguntar para alguém que o livro pode me responder. E aí eu me lembro que o primeiro livro que eu comprei foi o meu Pé de Laranja Lima. Tenho um carinho enorme por essa história. Eu tinha 9 anos. E eu fui ler debaixo de uma pé de laranja para devorar aquele livro. E a leitura sempre me levou a lugares muito que eu nem imaginava. Na minha mente e no meu caminho. Então eu comecei a trabalhar com 9 anos. Com 14 anos, só que meu pai nunca soube disso. Com 14 anos, eu terminei o que antigamente era o colegial e que hoje é fundamental. E eu me veio na cabeça que eu precisava trabalhar oficialmente, porque na minha cabeça era oficialmente, e que eu ia estudar à noite. E meus pais queriam que eu estudasse de dia. Eu vou arranjar um emprego, não vou contar para ninguém e vou estudar à noite. E aí eu comecei, toda vez que minha mãe pedia para eu ir comprar alguma coisa, eu ia correndo, passava em todos os escritórios, nas salas comerciais em cima de comércios, perguntando se eles não estavam precisando de alguém para trabalhar. Eu não sabia, mas ali eu já estava trilhando o que é desenhar um objetivo. Então eu já trago aqui, tenha foco, saiba onde você quer chegar. E não importa que caminho você vai trilhar, porque os caminhos vão acontecer
se você souber para onde você quer ir. Eu, naquele momento, queria estudar à noite e trabalhar, e arranjar um emprego para trabalhar de dia. A coisa aconteceu que eu prestei vestibulinho, na época a gente prestava vestibulinho, para o colegial, e eu menti. Eu falei para o meu pai que eu não tinha passado na escola de dia, na verdade eu nem prestei. Eu só prestei para as escolas à noite. Não conte lá em casa, tá? Por favor. E aí, eu passei em primeiro lugar. E o meu desespero era que eu olhava a lista e não via meu nome. E falava, meu Deus, e agora? Eu apostei todas as minhas fichas aqui, e eu vou ficar um ano sem estudar, e agora o que eu vou fazer? E aí uma pessoa do meu lado me viu desesperada, e aí ele perguntou meu nome. Eu falei, eu não estou achando meu nome na lista. Ele falou assim, você não é Eva? E aí ele falou o meu nome inteiro. Meu nome estava na primeira lista. No primeiro nome da lista. Primeira linha. A primeira linha. Foi um alívio. E quando você tem um objetivo, o universo trabalha para você. Eu comecei a trabalhar no mesmo dia que começaram as aulas. E aí, trabalhei como auxiliar de escritório, enfim. Estava terminando o colegial. Na verdade, no segundo ano colegial, eu arranjei um emprego numa empresa que fazia desenvolvimento de software. E aí já estava na hora de pensar o que eu ia fazer na faculdade. Fiz um teste psicotécnico e deram 3 áreas que eu sou apaixonada até hoje. Uma era psicologia, a outra era tecnologia e a outra eram artes cênicas. Eu sou apaixonada por uma coxia, por um teatro, por cultura. E eu falei, o que eu vou fazer? Preciso dar um jeito aqui com a informação que eu tenho para escolher, e eu preciso pensar no meu futuro. Eu pensei a estratégia sem saber que era estratégia. Se eu escolher psicologia, há 27 anos atrás, psicologia, as pessoas estudavam e tinham que montar consultórios. Não é como hoje, que tem uma amplitude, que você trabalha em empresas, ajuda a gente, RH, enfim. Gente, meus pais não têm a menor condição, nem eu. Eu mal tenho dinheiro para pagar condução. Como é que eu vou pagar psicologia, um curso de psicologia, vou montar um consultório, até eu ter clientes? Não vai dar esse agora. Artes cênicas. Eu adoro um teatro, adoro um cinema. Mas, gente, vocês já viram alguém ganhar dinheiro com artes cênicas? Não vai dar. Vamos para tecnologia. Sou apaixonada por tecnologia. Vou investir nesse negócio. E eu falei, bom, e agora? Só que agora eu preciso também achar um emprego. Prestei vestibular, a mesma história. Eu não enxergava meus nomes na lista. Em primeiro de novo? Dessa vez não foi em primeiro, mas estava lá entre os primeiros. E eu não enxergava o nome. Mas não é possível, gente. Eu sou míope para me ver. O desespero era tanto, mas estava ali. Tantos anos de dedicação, cursinho, enfim. Noites em claro. Só que nisso eu tinha sido desligada do emprego onde eu estava. E eu precisava pagar a faculdade. E aí, vocês hoje têm acesso à tecnologia, mas antigamente a gente procurava emprego como classificado de jornal. Então era um negocinho desse tamanhozinho assim. E vinha escrito a área da empresa. E vinha escrito informática. Eu comecei a recortar tudo que existia de emprego, sabendo ou não sabendo o que eu ia fazer, mas eu me candidatava. Essa é a segunda dica. Mulheres têm, por criação, por sociedade, sei lá de onde vem isso, a tal da síndrome do impostor. Nós sabemos muita coisa e nós temos uma coisa que se chama intuição. E mesmo que a gente não saiba tecnicamente, a gente vai lá e se vira, dá um jeito de entregar. E aí, eu sabia que eu só precisava entrar dentro de uma empresa. E lá dentro eu me virava. Tinha recorte, faxina, operador de telemarketing, recepcionista. Eu só precisava estar dentro de uma empresa de informática para que eu pudesse trabalhar a minha carreira de tecnologia. Encontrei uma de operadora de telemarketing, mas era, na verdade, para abrir chamados técnicos e disparar para as áreas de suporte. E aí,
eu descobri que eu tinha 15 minutos de almoço, porque era por turno, 6 por 1. Se eu fosse na Copa, no momento que tivesse muito movimento, eu conheceria as pessoas. Eu comecei a estudar e fazer a minha lição na Copa, no momento de grande movimento. E sempre vinha alguma pessoa da empresa perguntar o que eu estava fazendo. E com isso eu já me perguntava o que ela fazia na empresa e se eu podia conhecer o trabalho dela. Porque na minha cabeça, que vim de uma escola, de uma educação pública, eu tinha que fazer alguma coisa para me destacar na faculdade, porque eu me sentia muito cansada e às vezes eu dormia nas aulas. Então eu precisava aproveitar de alguma forma onde eu estava no trabalho para aprender. Então eu me oferecia, depois que eu terminava o meu turno até o horário da faculdade, eu ia fazer um estágio por conta nos outros departamentos da empresa. Ou seja, curiosa mesmo, né? Total. Para você conseguir. Aí por aí foi, a curiosidade foi te levando. Em 6 meses eu me tornei analista. Em 1 ano, com 23 anos, eu gerenciava 50 pessoas. E assim foi, com a curiosidade de me oferecendo e mostrando o meu trabalho, sempre quieta, com humildade. As pessoas me convidavam para trabalhar nos departamentos e me davam essas opções. Agora, Eva, assim, dentro desse contexto, dessa sua experiência, a gente está falando aí de você ter trilhado esse caminho. Obviamente tem aí características pessoais suas que contribuíram imensamente para isso. Quando a gente fala de você se tornar uma líder, né, dentro de uma empresa multinacional, a gente está falando que hoje, dentro da área de TI, isso já vem há bastante tempo, a gente não tem essas referências, né, de lideranças femininas. Como que foi isso? Independente da sua curiosidade ou não, você tinha alguém para se inspirar? Como é que você enxerga até isso hoje, pensando em quem está aqui, entrando nesse mercado de trabalho? Quando eu escolhi tecnologia, foi pura estratégia de conseguir pagar a faculdade. Então, tecnologia eu conseguiria pagar. O meu salário era exatamente o valor da faculdade e quem pagava a minha condução era a minha mãe. E o lanche era um pão francês, muitas vezes à noite. Dentro das empresas, na época, a CEO era uma mulher. Mas todo mundo tinha muito medo dela. Eu, inclusive, porque todo mundo fala, nossa, ela é brava. Hoje ela é uma das minhas melhores amigas. E na empresa onde eu estava, a gente tinha uma bina nos telefones. Um belo dia ela me ligou. Como eu era líder da equipe de suporte, ela ligou no meu telefone para chegar nela e hierarquicamente tinham mais 3 pessoas. E o dia que ela ligou no meu telefone, eu falei, minha Nossa Senhora, o que foi que eu fiz? E a mulher está me ligando. E ela disse, oi Eva. Eu falei, ela sabe meu nome. Eu preciso fazer uma coisa para a equipe de suporte e como eu sei que você é bem influenciadora e eu sou tímida, eu preciso da sua ajuda. Sobe aqui na minha sala. Eu subi. Ela ficava no 7º andar. E eu ficava no subsolo. Do subsolo até o 7º andar, parecia que demorava 1 ano para chegar e as minhas pernas tremiam. E o que eu vou falar para essa mulher? Eu não sei o que eu vou falar. E ela me recebeu com tanto carinho. Ela disse, olha, as pessoas te observam. E você faz as coisas com tanto carinho que eu quero desenvolver você. Você topa? Ou seja, você teve uma mentora, né, praticamente. Ela foi me jogando no fogo. Foi isso que ela me propôs. Eu vou te jogar no fogo e ela me colocava no fogo, eu sapecava e respondia. Falando sobre essa questão da mentoria, só puxando um pouquinho, você acha hoje, pensando nessa construção de carreira dentro da área de tecnologia da informação, é importante alguém, quem está trilhando esse caminho, ter um mentor? Eu acho importante. Primeiro porque o mentor, geralmente, não precisa ser um mentor técnico, né? As pessoas às vezes confundem, né, mentoria com mentoria técnica. Mentor é aquele cara que vai te ajudar a desenvolver o que você precisa e vai ser o seu ponto de apoio dentro da empresa, por exemplo, né? Então, ele vai ser um cara que já tem mais experiência que você na empresa, ou, né, uma pessoa que já tem mais experiência, e aí ele vai ver oportunidades, ele vai falar de você para outras pessoas. Então, tem essa coisa do suporte
Então eu sempre acho, eu sou mentora e eu sempre acho importante, quando a Gwen entra na equipe, a gente tem a gente faz um esquema de buddy, que a gente chama, que é o amigo, mas depois de 1 ano e meio a gente sempre indica mentor, porque eu acho importante ter um outro olhar para as coisas que você faz. Eu queria fazer eu vou desviar um tico da sua pergunta, Claro. porque a Eva falou assim, porque a CEO é brava. Isso é uma praga, minha gente. Porque se ela fosse Verdade. homem, as pessoas iam dizer que ela era assertiva. Exatamente. Mas porque ela é mulher, ela é brava. Porque eu falo alto, eu sou histérica. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque geralmente a gente associa na mulher características que a gente põe uma porção de pontos positivos para os homens, mas para as mulheres elas não são boas, elas não são vistas como boas. E a gente tem que prestar muita atenção. Outra coisa que você falou que eu acho interessante, que é essa coisa de que a gente dá nosso jeito, mas é que além de dar nosso jeito, mulher tem um estudo muito interessante que diz o seguinte: as mulheres, quando elas leem o anúncio de emprego, se elas não têm 9 das 10 características daquele anúncio, elas não aplicam naquele anúncio. Os homens, se eles tiverem 2, eles se aplicam. Então, assim, esses vieses que a gente tem na cabeça, a gente precisa começar a jogar eles fora, né? Sempre tentem. Eu tive uma professora que foi uma mentora para mim e ela dizia sempre uma coisa que para mim que eu sempre penso: o não a gente sempre tem. Se você não pedir, o não já está lá, já está posto. Então, assim, na dúvida, tenta. E não adianta, e não precisa ficar frustrado porque não deu certo, porque se você não tivesse tentado, não teria dado certo. Então, o não dar certo já é do jogo. Se você tentar e der certo, melhor. Se você tentar a vaga e for contratada, melhor. Se você tentar falar e não der certo, ok. Se der certo, melhor. Então, assim, o não a gente sempre tem. Foi ótimo você trazer isso, Ana, porque a minha fala de que ela é brava foi de propósito. Foi para cutucar, porque as pessoas confundem firmeza com braveza. Mas só nas mulheres. Mas só nas mulheres. Agora eu trago uma provocação muito importante com relação a isso. Quando, para quem é pai, quem é mãe aqui, o momento de maior amor para um filho é quando a gente está de forma firme corrigindo ele. Não é quando a gente está com ele no colo, dando carinho. Então, firmeza é sinônimo de direcionamento de caminho. Então, não confunda firmeza com braveza, com histerismo, com ser histérico, porque muitas vezes o que é o excesso de proteção é pior do que um abandono. Então, nós somos firmes. E tem muito amor nisso. A gente praticamente, nosso tempo já acabou, mas é muito interessante que a gente fala sobre liderança e a gente só falou praticamente aqui de habilidades comportamentais, né? O quanto que isso realmente tem um peso nessa construção, porque da parte técnica dessas 2 grandes líderes, a gente com certeza não está aqui para questionar, obviamente, até porque senão vocês também não teriam chegado até onde vocês chegaram, mas o quanto que o comportamento, ou seja, características, a curiosidade, acho que a teimosia também, a personalidade forte de ser falona, o quanto que essas coisas todas complementam a gente e tornam a gente quem a gente é e nos ajudam nesse caminhar, né? Para fechar, eu só queria muito saber de vocês, assim, o quanto que dentro dessa postura, para a gente abrir para perguntas, qual que seria, então, pensando nós mulheres, líderes, se você tivesse que falar o maior desafio mesmo, qual a maior... Nossa, gente, isso é realmente desafiador para a gente conseguir chegar nesse lugar, né, de fala, principalmente. Acho que o maior desafio é ser mulher, mas, já que esse a gente não pode mudar, eu acho que o maior desafio é você conseguir se impor com firmeza e sobreviver ao trator que vem em cima de você, porque ele vai vir, né? A gente tem um ambiente hostil. Então, assim,
conseguir, vou usar uma coisa que a gente tinha falado lá fora, né? Conseguir equilibrar, não existe equilíbrio na vida de uma mulher, tá bom? Isso é lenda. 50% do meu tempo é isso. Para mim, isso não funciona. O que eu faço eu foco a minha energia no que eu preciso. Então, isso me ajuda. Então, tem hora que 50%... Eu divido a minha vida em 3 pedaços. Para mim, para minha família e para o meu trabalho. Tem horas que a Ana precisa de tempo todo. Tem horas que a família precisa de quase o tempo todo. Tem horas que o trabalho precisa de quase o tempo todo. Então, eu acho que achar o seu ponto de equilíbrio é importante. Vou parar. Eva tem umas 10 dicas aí, né, Eva? Eu tenho 10 dicas, mas vou ser muito rápida, que senão a gente vai ficar aqui mais 1 hora. Mas foram coisas que me ensinaram, que eu fui consolidando nessa jornada para chegar em algum lugar. O primeiro de todos é você se conhecer, autoconhecimento, para você saber suas capacidades, saber até onde você pode chegar. Eu fiz uma colinha aqui. Planejem as suas ações. Eu contei um pouco da minha história, mas não é só sobre mim. Todas as vezes que eu vi resultados, esses resultados foram planejados. Para mim, para minha equipe. A gente não consegue planejar a vida a todo momento e vive a impermanência. Mas saiba onde você quer chegar. Não importa que caminho que você vai fazer. Uma vez uma voz muito sábia me disse: caminha, filha, caminha. Caminha, porque mesmo que você ache que não tem recursos, os recursos vão aparecer no caminho. Então só vai. Não deixe de ir. O medo é importante para que a gente não se jogue de uma janela, mas ele não pode te paralisar. Não se culpe. Essa história de guerreiro, balela, mulher guerreira, jogo no lixo essa frase. Porque o guerreiro sempre chega estrupiado no final do dia. E eu quero, como a música da Rita Lee, não quero luxo nem lixo. Meu sonho é ser imortal e eu quero saúde para gozar no final. Porque é isso que a gente vai... Não sei se podia falar essa palavra, mas já foi. Bom, o que mais? Invista no seu networking. Mas networking de verdade. Não procure as pessoas só quando você precisa. Faça trocas, se auxilie. A gente foi criado de uma forma de que mulher compete. Sabe por quê? Porque não existiam oportunidades. Então, quando outra mulher aparece, ela vai tirar o meu espaço. Balela. Se uma mulher apoia a outra, os homens, eles são ótimos nisso. Cumplicidade masculina está em se ajudar. Podem até quebrar o pau durante o dia, mas à noite vão lá e tomam uma cerveja e está tudo certo. Mulheres, se ajudem. Porque se existe uma força de verdade, é a força feminina. Pratique o autocuidado. Quando você quiser dizer não, jamais diga sim só para agradar o outro. Não é não. Seja lá onde for. Comemore as suas pequenas vitórias. Estar aqui é uma grande vitória. Eu vim de São Paulo, enfrentei vários problemas. Estou aqui e para mim é uma grande felicidade estar aqui sentada contando um pouco para vocês. Grandes vitórias. Celebre as pequenas vitórias que as grandes vêm. E falta pouco. Tenha mentores, mas ouça os mentores. Quando você fizer uma pergunta, estiver diante de pessoas maravilhosas e fizer uma pergunta a elas, não queira mostrar o que você já fez. Ouça, aplique, depois você conta o resultado que você teve. O que a gente observa muito em processos de mentoria é que as pessoas vêm perguntar as coisas para a gente, mas elas atropelam o que a gente está dizendo e não deixam a gente terminar de falar e querem mostrar o que elas já estão fazendo. A humildade na frente de um mentor foi muito primordial para mim. Escutar o que o mentor está dizendo, que caminho que ele fez, vai lá e aplica. Se deu certo, você volta e conta. E por fim, correndo aqui, crie as suas próprias oportunidades e saiba fazer o seu networking. Porque, faça o seu marketing. Então, uma vez um gestor me disse: Eva, você precisa aprender a cacarejar com todo respeito. E eu olhei para ele assim: como assim? Eu era a única pessoa que cuidava de segurança na companhia. E ele me disse: a pata vai lá, o pessoal dos outros departamentos de telecom, a pata bota um ovo enorme e não abre a boca.
pessoal do departamento faz uma coisinha assim, faz um estardalhaço na empresa. Você está trabalhando aí pra caramba, levantou o negócio, trouxe um monte de cliente, não abre a boca? Faça seu networking. E aí, então, com todo respeito, saibam cacarejar. É isso, pessoal. Muito obrigada.